Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos juntos, unidos, para estudarmos a obra espírita. E hoje, exatamente 28 de fevereiro de 2022, iremos estudar o livro Os Mensageiros, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E nós iremos iniciar o capítulo 7, intitulado A Queda de Otávio. Nós vamos envolver a nossa amiga Lígia, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possas te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Então vamos desenvolver a nossa irmã Mita, que irá fazer o comentário. No nosso último estudo, após as advertências do Telésforo sobre a comunicação entre encarnados e desencarnados, duas senhoras procuraram Aniceto para programar a reencarnação de uma pessoa que era considerado delas. E o Aniceto disse que não poderia ainda dar o veredito, porque ele era um espírito que tinha falhado na tarefa da mediunidade. E deixou o povo e disse que eles iam sair em missão e que eles podiam conversar, que ganhava bônus horas também na conversas edificantes. E o André Luiz, curioso, perguntou: e que se ele falasse bobagens, né? Puxasse assuntos não menos edificantes? Aí o Vicente o esclarece que isso seria problema dele, porque isso ia ficar marcado no semblante dele. O instrutor, quando voltasse, ia ver que ele estava meio opaco. Quando a gente chegar nesse momento, né? A queda de Otávio, que Jesus nos conduza. A ausência de Aniceto deu ensejo, deu oportunidade a palestras interessantes. Quem era Aniceto? O chefe do mentor espiritual, né? Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente, com bondade. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Expliquei. Também sou principiante aqui, e minha condição é a do médico falido, nos deveres que o Senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente, o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim.
não desconhecia o roteiro certo, que o Pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Otávio disse coisas assim que tocam profundamente em nossa alma. Ele diz: dispunha de considerável cultura evangélica. Ele estudava, espírita, médio, vidente, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual. E aí volto de novo à educação doméstica e à nossa educação. Como está a tua educação quando se fala de conteúdo e de cultura evangélica? Fazendo o link com o estudo anterior sobre por que pessoas tão inteligentes levaram aquele clima de guerra em 1939 no nosso lar, e que ele é esclarecido, porque só a instrução técnica não basta. E inclusive a gente aprende agora que a evangélica é mais importante até. E que a gente se depara, Carla, com a ausência disso. Então, tem gente que não sabe nem quem é Pedro, quem é Tiago, não sabe aonde Jesus nasceu, não sabe absolutamente nada. E quem nos apresenta, quem nos fala de Jesus são os evangelhos. O evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos, o evangelho de João, o evangelho de Mateus. E a pergunta é: alguma vez você teve a ocupação de ler um texto evangélico para um filho seu? Sentadinho à beira da cama? Mas todos nós estamos na frente da TV conversando coisa fiada e falando besteira. Ou então apenas a cobrar o filho: quanto tu tiraste? Tu fez o teu dever de casa? Tu estudou bastante? O que tu falou para a professora? E aqui mais uma vez se bate na tecla. Dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Porque nós sabemos que o que promove a evolução moral são as lições evangélicas. Porque é no evangelho que está todo o roteiro de conduta moral. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Médio vidente. Recebi mensagem repleta de amor e sabedoria, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Então, mesmo nós aqui que somos espíritas, nós temos recursos que muitos aqui na Terra não têm. As observações de Otávio, a Mita vai comentar. Não, o que ele fala é a diferença do que ele sabia do que André Luiz sabia. Porque o André Luiz não sabia nada de mediunidade nem de espiritismo, Ele disse que ele tem a favor dele, o André, ter ignorado as verdades do mundo. Mas ele não desconhecia o roteiro certo. Então, a queda dele é o relativismo, É por isso que ele diz, que dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância. Como ele dissesse: André, o que eu sei era muito mais importante do que o teu título acadêmico, ou seja, a minha responsabilidade é muito maior. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas. Respondeu André. Tornou o interlocutor algo acabrunhado. As tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes,
os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Vamos lá ver aqui a dor do Otávio. As tarefas espirituais, eu vou ter que repetir para a gente ir ponto a ponto, tá? No ticadinho do Jaraqui. As tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos e daí a enormidade de minha falta, ou seja, a gravidade de minha falta. Os mordomos é o administrador, mas não é o proprietário. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidade pesadíssima. Qual é os bens da alma que ele é mordomo? A faculdade mediúnica. Ele é um mordomo. É os bens da alma. Porque muitos de nós temos determinado comportamento porque a gente não sabe absolutamente nada da vida após a morte. Mas o médium, como ele usa o termo aqui, mordomos de bens da alma. Bens, é um bem. E da outra vez, só vou contar aqui e falar que as tarefas espirituais valem para todo o universo, para a vida, para a morte, para todas as encarnações de interesses eternos. Que não é só para cá, é para o universo inteiro. E para sempre, né? As meninas estão aqui a falar da responsabilidade desse médium, tudo aquilo que ele recebia. É aquilo que os espíritos dizem. Tu viste com os teus olhos e tu falastes com a tua boca. Saiu de ti. E ainda assim você não consegue ouvir? Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição, pode até alegar. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. Aí ele faz uma comparação. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Então, uma coisa é você estudar sobre o médium vidente, outra coisa é você ser o médium vidente. E isso é dado não por mérito, mas por necessidade de evolução. Nunca vincule faculdade mediúnica a grau de evolução. Quem dá qualidade à faculdade é o médium. Grau de dívida, né? Exatamente. Porque é como se fosse assim. A faculdade mediúnica é como se fosse uma professora 24 horas ao teu lado. 24 horas ao teu lado. Te dizendo, te orientando, te dizendo, te orientando, te dizendo, te orientando. E quando é que nós temos uma professora 24 horas? Quando nós somos já alunos repetentes. Que aí o papai dá um recurso a mais para ver se o menino toma jeito. Ou a menina. É os mais necessitados. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova, que é o Espiritismo, podem referir-se a determinados impedimentos. Mas o missionário, ou seja, o médium, ele é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera, o desobriga, tá, gente, das culpas adquiridas. Perguntei, muito impressionado. Mas, meu amigo, que teria motivado seu martírio moral? Noto tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Porque ele está tão lúcido, está explicando, né? A gente diz, poxa, mas ele... Ambas as senhoras presentes mostraram estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia. Relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E, após mais longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo, vim bater as portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo.
Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na minha linha de minhas cogitações, não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para o que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que, se não escravizasse minha tarefa a situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Tudo combinado, voltei não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Vocês estão vendo que foi tudo programado, né? Tudo está escrito, bonitinho, organizado. E não vai ser fácil. Até a dificuldade financeira é uma proteção para ele, porque ele vai ter que trabalhar para ganhar o dinheiro e focar realmente nisso. E olha o cuidado deles aqui quando ele fala: o coração de leviandades e vacilações, porquanto ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder, a não anuir às sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Então você vê que estava tudo programado. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Então, 6 entidades no mundo espiritual, no nosso lado, deram toda a assistência, o apoio, ajudaram. Foram 30 anos se preparando para essa reencarnação. Ele tem uma dívida, ele fala a mesma palavra dívida, porque ele aprontou bastante na sua hora. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, no outro tempo.
vim bater as portas de nosso lar sendo atendido por irmãos dedicados. Então, olha o trabalho da espiritualidade para programar essa nova reencarnação, para ver se o Otávio consegue se reabilitar com a lei. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista, cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe, e aos 15, começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completaram, então, 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consociar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda a tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa a que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria
decisivamente para minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Como dizem os jovens, eu estou passada. Gente, que história do Otávio. 6 crianças. A sua madrasta trouxe 3, que ela ficou viúva. E com o seu pai, subentende que foram mais 3. Então, nós estamos falando de irmãos e de crianças. Então, é algo que não tem que pensar. Ah, mas ele não tinha como saber, ele não precisava saber de nada, bastava ele saber que eram irmãos e crianças e que a mãe não poderia mais cuidar porque estava com a lepra. E ele, apavorado de pegar a lepra, ficou bem longe de todas as crianças. E aí se casou com alguém que ele foi obrigado a casar porque era apenas desejo sexual, e naquela época era assim, né, a história da virgindade, e foi obrigado a casar. E, infelizmente, essa mulher era um espírito trevoso. E ela engravidou. E quem foi o espírito que reencarnou? Um outro espírito trevoso. Então você vira e me pergunta, e aonde está a programação? E a tia responde, e aonde está o livre-arbítrio? Não foi algo que vai lá e faz, ele foi 30 anos preparado no mundo espiritual. E chegou aqui, ele tomou outro rumo na vida dele. Não estava programado ele casar, ele casou. Não estava programado ser pai, foi. E olha como a vida foi traçando tudo para ele. A vida deixou ele frente a frente com a realidade. Morreu a mãe. E pelo jeito ele era filho único. O pai, verdadeira serva de Jesus. E ela aparecia para ele. Os espíritos apareciam para ele. Ele foi ao centro espírita. A mãe desencarnou. O pai adquire uma nova núpcias. E essa senhora traz 3 filhos, 3 crianças. E o pai, acaba tendo mais 3 crianças, 6 crianças. O pai morre. Poxa, ele é o homem da casa. Olha a vida frente a frente, mostrando o que ele tem que fazer. Precisava lembrar disso? E a madrasta não era ruim, bondade e cooperação com ele. E ele agia com superioridade. Falsa superioridade. Por quê? Porque não era autêntica. E aí o que ele faz? A mãe adoece. A mãe é proibida de cuidar das crianças porque ela poderia contaminar as crianças. Foi recolhida ao leprosário porque ela poderia contaminar uma sociedade. Naquela época não tinha cura. Mais uma vez a vida dizendo, daí, só tem tu, não tem mais ninguém. Tu vai fugir? Abandonou as crianças, seus irmãos. E que esses 6 iriam dar a paz necessária naquela encarnação. Aí o que aconteceu? Infelizmente encontrou um profissional, porque lembra quando ele tinha as visões, ele procurou um profissional, com certeza freudiano, e deu a dica, vai lá, teu problema é sexo, faça sexo que vai resolver tudo. Era tudo que ele queria ouvir, soltou com 19 anos e se corrompeu totalmente. Meus amigos, viver na Terra se torna muito fácil quando nós aprendemos a seguir os passos de Jesus. Mas quando optamos em fazer outro caminho, tenhamos certeza que nós estamos perdendo mais uma encarnação. E tia, ele mesmo diz aqui que apesar de ele ter casado, já ter desviado um bom caminho, os chamados do invisível
revelando minha inesgotável misericórdia do Altíssimo. Ainda assim, estava chamando, olha, ainda tem tempo, bora, dá para refazer. E ele... Nada com nada. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral. 6 entidades superiores do nosso lar que ajudaram ele pra caramba. Muito. E essas 6 entidades seriam a segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Então é isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente está num casamento horroroso e diz, não estava programado. Não estava programado. Você programou. Porque ele casou com ela por puro interesse sexual. Então você acha que uma relação de interesse e de desejos foi programada no mundo espiritual? O que eles programam é tudo de bom. E a gente chega aqui e faz tudo de ruim. Tem essa frase aqui que ele fala, né, tia? E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. E assim são os tormentos que a gente inventa para a gente também, né? A gente vai atrás deles com as nossas próprias mãos e depois fica, ai, por que comigo? Enxugou os olhos úmidos e concluiu. Por que a tia não vai no Jaraqui? No Ticadinho do Jaraqui. O texto, a gente se auto-identifica com ele. É muito doloroso, mostra uma queda. Não precisa interpretar. Precisa fazer o que Mita e Carla acabou de fazer. A gente precisa refletir bastante nesse testemunho vivo. E eu acho que a lição que fica, que eu acho que é necessário realmente, é quando se fala de livre-arbítrio. Existe uma programação? Existe. Essa programação vai ser realizada? Depende de ti. Mas ninguém sai de lá de qualquer jeito. Enxugou os olhos úmidos e concluiu. Como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Mais dívidas ainda, porque ele recebeu muitos recursos. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aqui vem a oração do Pai Nosso. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não podemos atender aos nossos caprichos. Nós temos sempre que dizer, tá ele e 6 crianças. Ele diz, qual é a vontade de Deus? Era preciso ele lembrar do que ele estudou no mundo espiritual nesse momento. Ele tinha todos os recursos íntimos. Mas bastava ele perguntar, qual é a vontade de Deus? Se o Jesus, o amor de nossa vida, estivesse aqui nesse momento, Jesus iria abandonar essas 6 crianças? Não, não ia. Como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos. E assim somos nós. Menos os desejos de Deus. Quais são os desejos de Deus? Nós sabemos. E quase sempre está vinculada a uma frase que a gente não suporta. Sacrifício. Renúncia. Renunciar é eu tenho todo o direito de, mas eu renuncio. E resignação. Doa o que doer. Não vou reclamar. Esses sofrimentos que ele passou nesse casamento, com esse filho demoníaco, ele abriu mão de 6 entidades amadas e nobres para dar passagem a uma encarnação de um espírito perverso, que estava vinculado à sua esposa. Você ainda tem que prestar atenção nisso. Em que tipo de espíritos encarnados você se vincula? Porque eles têm as suas companhias. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constringisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se-me mais,
Acariciou-lhe a fronte e falou. Que isso aqui é interessante, sabe, gente? Elas foram pedir o que mesmo, hein? Uma encarnação para eles. Uma nova encarnação para Ela ele. já tinha acertado com uma amiga na Terra. Ela Porque ela já tinha reencarnado, amiga dela. Ela prometeu ajuda. Gente, o homem passou 30 anos se preparando e não conseguiu ficar 40 anos na Terra. Morreu antes da hora. E fez tudo errado. Entendeu? E aí a gente tem que abrir os olhos o que estamos fazendo da nossa encarnação. Vamos ver então o que a dona Isaura falou. Não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Aí só um coração materno mesmo, gente. Foi bom, muitas lições com Otávio. Então, gente, que possamos, com a dor de Otávio, refletir no que temos feito de nossa encarnação. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Mais uma vez a vida dizendo, daí, só tem tu, não tem mais ninguém. Tu vai fugir? Meus amigos, viver na Terra se torna muito fácil quando nós aprendemos a seguir os passos de Jesus. Mas quando optamos em fazer outro caminho, tenhamos certeza que nós estamos perdendo mais uma encarnação. A gente precisa refletir bastante nesse testemunho vivo. E eu acho que a lição que fica, que eu acho que é necessário realmente, é quando se fala de livre-arbítrio. Existe uma programação? Existe. Essa programação vai ser realizada? Depende de ti. Mas ninguém sai de lá de qualquer jeito. E assim somos nós. Menos os desejos de Deus. E quais são os desejos de Deus? Nós sabemos. E quase sempre está vinculada a uma frase que a gente não suporta. Sacrifício. Renúncia. Renunciar é eu tenho todo o direito de, mas eu renuncio. E resignação. Doa o que doer. Não vou reclamar. E aí a gente tem que abrir os olhos o que estamos fazendo da nossa encarnação. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por esse trabalho e por esse estudo. Graça te damos, Senhor.